E aí pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Renato. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre certificação Java 8. Dessa vez com um tema bem simples, bem light de trabalhar, que é imports e packages. Então, algo que não tem muito o que aprofundar, só falar mesmo sobre os conceitos básicos e dar alguns exemplos para observarmos melhor o seu funcionamento. Então, sem delongas, vamos começar. Vamos falar primeiramente sobre packages. O que seria um package? Aqui vocês podem observar que há essas estruturas aqui. Essas estruturas são os packages, ou seja, são um conjunto de pastas ali. Ou seja, tem certificação.video 3. Então, em disco seria isso. Eu tenho uma pasta certificação e dentro dela eu tenho uma pasta vídeo 3. Então, eu tenho essa coleção de pastas onde vai estar localizada determinadas classes, tendo como base a pasta src, que é o sources. Então, os packs são montados a partir do source. Seria da seguinte forma: em disco, dentro do projeto, você vai ter uma pasta src, dentro dela vai ter a pasta certificação, dentro dela vai ter a pasta vídeo 5. E dentro do vídeo 5 eu vou ter essas classes. Ok? Então, é basicamente isso o package. Seria a localização ali, seria o diretório, onde eu vou encontrar aquela determinada classe dentro do meu projeto. Então, seria essa hierarquia de pastas que a gente acaba criando aqui no momento de construção do projeto. Então, beleza? Tranquilo, né? Vamos mostrar aqui um exemplo. Vamos criar uma classe test package. Aqui a gente pode ver, ela tem o nome test package e na primeira linha já criou lá package certificação.video 5. Isso quer dizer ao Java, ele informa ao Java que minha classe está no package certificação vídeo 5, ou seja, sua localização no projeto é lá em certificação, em sources certificação vídeo 5. Beleza? É isso, package é isso, não tem muito segredo sobre ele. O que pode pegar um pouquinho é a questão ali da sua utilização junto com o import. E o import já é o outro assunto que a gente vai falar aqui na videoaula. Então, vamos trabalhar em conjunto esses dois. O que seria um import? Por exemplo, vamos mostrar aqui em cima de um exemplo. Eu tenho um método main aqui. Dentro desse método main, eu quero fazer uma instância de duas outras classes. Essas duas classes estão em um outro package, um package diferente. Se eu tentar fazer a instância aqui, ele vai me dar um erro. Se tentar fazer uma instância dessas classes que estão em outro package, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque elas não estão no meu escopo, não estão no mesmo package. Então, o Java não vai conseguir encontrar, não conseguir ver essas classes. Então, ele vai me dar um erro, por exemplo, de não conseguiu resolver aquela instância em um tipo. Ou seja, não conseguiu encontrar aquela classe. Então, o que a gente faz nesse caso? Se a gente está fazendo a instância de uma classe que está em outro package, a gente tem que fazer o import. Então, a gente tem que informar ao Java que a gente que aquele pedaço de código nosso vai utilizar dependências de outra classe que está em outro package. Então, a gente tem que fazer o import e apontar para aquela classe através do package dela também. Bom, pode ser um meio confuso, mas na prática aqui a gente vai ver que é simplesinho. Vamos criar aqui um novo package certificação .pack. Dentro desse pacote, a gente vai criar teste1
e vamos criar teste2. Ok? Como eu falei, aqui no main a gente vai fazer criar uma instância de duas classes, que no caso serão essas, que estão em outro package. Então, teste1, t1 é igual a new teste1. Beleza? Bom, sua estrutura está correta ali, como a gente vê. Está com o nome correto, seu nome ali está no padrão e está dando new. Corretamente com o mesmo nome lá daquela classe. Mas por que está dando erro? Como eu falei, o Java ele não fala que não pode ser resolvido um tipo. Como a gente vê ali no próprio Eclipse. Teste 1 não pode ser resolvido nenhum tipo, então ele não encontrou essa classe no nosso escopo. E para resolver isso, a gente tem que fazer o import. Então, no import, a gente vai passar o package, a localização daquela classe. Como seria, então? Import, espaço. Lembrando sempre que vai vir a partir do SRC, então você não precisa pôr o SRC, só a pasta seguinte. Nesse caso, certificação.pack. A classe que eu quero, classe teste1. Isso, só isso. Como a gente viu ali, já resolveu a dependência e está funcionando corretamente. Se você executar, ele vai compilar sem erros. Beleza? É isso, pessoal. Agora vamos fazer outra instância. Lá, quando a gente vê, aconteceu o mesmo erro. Teste 2 não pode ser resolvido nenhum tipo. Então a gente tem que fazer o import para aquela classe também. Bom, feito o import, resolveu a dependência, tá? Vai funcionar corretamente. Ok? Então é isso, pessoal. Se eu vou utilizar algo de uma classe que está em outro package, eu vou ter que informar o meu código para fazer o import daquela classe, da forma que a gente fez ali. Tranquilo, né? A outra forma de ser feito isso aqui, como vocês vão ver agora, posso substituir isso aqui por um asterisco. Como vocês verem, ele está resolvendo a dependência também dessa forma, não deu nenhum erro. Aqueles warnings ali é porque não está sendo utilizado aquelas instâncias criadas. Então, há duas formas de ser feito esse import. O que esse asterisco quer dizer? Esse asterisco quer dizer que meu código ele deve ir lá no package certificação.pack e trazer todas as classes que existem lá, ou seja, fazer o import de todas as classes que estão lá. Dessa forma, ele conseguiu resolver minhas dependências, porque aqui eu preciso de teste 1 e teste 2, e lá existe teste 1 e teste 2. Então, isso é uma forma de fazer também. Eu posso fazer individualmente ou trazer essa por bloco. Tranquilo, né? Mas há uma outra coisa aqui, algo que pode cair na prova, que é esse caso de redundância. Aqui eu já fiz o import, está tudo correto, né? Mas se eu vier aqui, certificação, ponto, pack, ponto, asterisco, olha lá, ele já dá um warning ali, porque ele fala que esse trecho aqui nunca é utilizado. Esse import nunca é utilizado. Então, esse aqui é um caso de redundância, porque as necessidades aqui, as dependências já estão sendo supridas com essa parte do código. Então, isso aqui é uma redundância, não tem necessidade de estar aqui. Então, a partir disso, pode vir na prova um trecho de código e eles falarem, por exemplo, esse mesmo código aqui, eles falarem, se eu tirar isso aqui, o código vai compilar ok ou não? Se eu tirar essa linha aqui, por exemplo, vai compilar? Vai compilar. Aí não vai ter redundância aqui mais porque ele não vai dar esse warning porque a linha 4 ele está trazendo uma classe diferente, teste 2. E se eu fizer isso aqui, apagar, também vai funcionar, como a gente já viu. Então, pode vir na prova isso. Se eu tirar determinado import, eu vou
conseguir compilar corretamente? Vou conseguir executar? Vai dar algum erro? Então pode vir esse tipo de questões. Mais para frente a gente vai ver também que há alguns imports que o Java faz por padrão. Então esse é outro tipo de pega que pode ocorrer. São classes que ele faz o import padrão, ou seja, se você instanciar elas ali, não vai ter necessidade no import. Então ele já faz isso por padrão. Então é outro tipo de pega que pode ter. E aqui também há um outro que eu posso estar falando. É a questão de ordem. O package tem que estar sempre acima. Sempre acima. O import nunca pode estar acima dele. Senão vai dar um erro. Porque ele sempre espera o package primeiro. E a classe, ela necessariamente tem que ter um package, mas não precisa ter um import. Então a classe ela pode existir sem um import, não tem necessidade de ter ele. Mas ele tem que seguir essa regra, tem que estar abaixo do package. Como a gente pode ver aqui, se eu colocar um import acima do package, ele vai nos gerar um erro. Então, o import tem que ficar abaixo. Tranquilo, né? Vamos voltar aqui do jeito que estava. Deixar dessa forma. Então, import e package é isso, algo bem simples. Conceitos bem simples. Agora, só para questão de aprofundar um pouquinho mais, vamos passar em alguns exemplos. Bom, aqui no exemplo 1, tem um método main e dentro dele está querendo criar uma conexão ali. Como essa parte do código o Java espera que seja tratada, então tem que estar dentro de um try e de um catch. Beleza? Então, o código ali, a gente vê, ele está vermelho em três partes. Aquelas três partes, elas não podem ser resolvidas em um tipo. Ou seja, minha parte do código não conseguiu definir essas dependências. Não conseguiu encontrá-las. Então, como a gente fez anteriormente, a gente tem que fazer o import de cada uma delas. Então, aqui para facilitar, a gente pode utilizar um atalho, que é Ctrl Shift O. Aí ele vai fazer toda a injeção de dependências, vai tirar dependências que não estão sendo utilizadas dentro do código. Então, facilita. Mas, para a prova, você vai ter que saber ali como fazer o import corretamente na mão e saber observar se está correto ou não. Então, prestar bem atenção como é montado o import, o package e a questão de escrita. Ok? Então, pessoal, aqui eu queria mostrar um exemplo. Ali eu estou fazendo um import, tem 3 imports. Como a gente pode ver, todos eles são do package Java SQL. Então, como a gente viu, a gente pode diminuir esse código aqui para isso. E vai funcionar corretamente. Tranquilo? Essa questão do asterisco pode ser boa, como também pode ser não tão boa. Não vou dizer ruim, mas não tão boa. Se, por exemplo, esse meu trecho de código estivesse dependente de, por exemplo, de um outro package, e nesse package tem 50 classes, só supondo, tem 50 classes, e eu estou utilizando 48 delas aqui nesse meu código, então não me convém utilizar o asterisco, porque senão eu teria que fazer 48 imports, 48 linhas de código. Então, em uma linha eu poderia suprir essa necessidade. Mas há também aquele caso. Eu posso estar dependente daquele package de algumas classes, tipo duas, mas ela contém 50. E se eu fizer com um asterisco, ele vai me trazer todas as 50. Dessa forma, eu terei 48 classes importadas que nunca serão utilizadas. Então, a questão de performance seria ruim. Assim, não será tão visível, questão de execução não será visível também, mas é algo assim que não é uma boa prática, né? Porque você vai fazer um import de tantas classes sem necessidade, sendo que você pode fazer ali de forma bem simples, não tem necessidade de carregar estante de classe de forma tão desnecessária. A questão de performance não será tão sentida,
porque isso acaba sendo bem pouco para execução. Então, ficar atento nessas questões. Então, a questão do exemplo 1 era isso, só mostrar o funcionamento, como poderia simplificar o import. Um exemplo 2, aqui já é algo mais delicado, acho que um pouco mais, acho que é a parte mais complexa desse conteúdo, que seria a questão de conflitos. Aqui eu tenho um método main e dentro dele é uma instância do random. O random ele está dentro, ele está contido dentro do Java útil. Aí ali em cima já existe o import dele. Só que agora eu quero inserir aqui um date. Data, a new e o date. Bom, ele fez tudo ok, mas ele está me dando um erro, porque não pode ser resolvido em um tipo. Mas aqui também há um porém. O date, ele existe em dois pacotes diferentes. Ele existe no pacote Java útil, como também existe no pacote Java SQL. Então, se eu, por exemplo, dar o Ctrl Shift OK para resolver a dependência, ele vai me jogar aqui uma janela me mostrando isso. E fica a meu cargo escolher qual utilizar. Então, Ctrl Shift O, ali não apareceu Java SQL Date, Java útil Date. Aqui eu vou escolher o Java SQL Date. Aqui ele está dando um erro, mas isso não nos convém aqui, não tem nada relacionado com o que a gente está falando. Beleza? Bom, a questão do conflito. Onde ocorreria o conflito? Como eu acabei de falar, o date ele existe dentro do SQL e dentro do útil. Então, caso eu fizesse isso aqui, vocês podem ver, isso aqui é um conflito. Ou seja, meu código não consegue determinar qual date que eu vou usar. Eu estou fazendo import dois dates em pacote diferente. Então, qual eu vou utilizar? Então, ele dá uma questão de ambiguidade, né? Como o próprio Eclipse ele fala. Aí, o próprio Eclipse já nos dá a opção. Ele fala que a gente tem que fazer um import explícito. Ou seja, a gente tem que informar diretamente até aquela classe. Ou seja, se eu quero utilizar o java.sql.date ou se eu quero utilizar java.util.date. Então, para resolver essa ambiguidade, eu tenho que fazer um import explícito. Então, isso aqui é algo que pode cair na prova. Por exemplo, colocar aqueles dois imports ali, colocar essas duas classes sendo utilizadas aqui embaixo e falar que vai funcionar, está perguntando se está funcionando corretamente ou não. Ou a utilização deles no código, te perguntando algo diferente, mas relacionado aos imports também. Enfim, há muitas das possibilidades de serem utilizados esses imports e packages. Então, essa questão de conflito é um pouquinho confusa, então a possibilidade de cair é bem alta. Então, ficar atento. Isso aqui é um caso específico, mas podem ocorrer outros, né? Então, ficar atento a essa questão de classes que existem em pacotes diferentes. Sempre, quando for ler a questão, lê ela completa, lê com calma, não pule os imports, packages, não pule nada. Leia toda a questão com tranquilidade. Se você for ler correndo, você não vai conseguir atingir a porcentagem necessária para aprovação, porque as dificuldades estão naqueles pequenos detalhes ali. Uma questão que parece ser fácil pode se tornar difícil por causa de um pequeno detalhe. Então a gente não pode subestimar aquela questão. Então leia com cuidado, pense com cuidado, veja as possibilidades que podem ocorrer ali, sempre observando aqueles conselhos que a gente falou já em outros vídeos. Beleza? Então, pessoal, a questão dessa aula de imports e package é isso.
ficar atento a essas questões que eu falei, pontos principais, como escrita de código, por exemplo, pode vir lá algo assim como um import incorreto, assim, falar se vai funcionar, tipo essas loucuras aqui, em colocar algo que nunca funcionaria, né? Tipo, aquilo ali nunca executaria. Então, isso pode ocorrer lá. Então, leia com cuidado, com calma, para não passar despercebido questões como essa, que com certeza terá. Bom, questão de escrita, observar questão de ambiguidade, como eu falei. Ambiguidade, pode vir questões de ambiguidade, perguntar se tirar tal coisa, o código vai continuar funcionando, perguntar se eu adicionar algo vai funcionar e etc. E, por fim, como a gente falou aqui, aliás, dois pontos. A questão de ordem, como eu falei, ordem de escrita, o import tem que estar abaixo do package, como eu havia falado, não pode estar acima, porque senão vai dar um erro. Então, se você já vê isso lá no código, você já vai saber que está errado. Se tiver um import acima no package, vai estar errado, ele tem que estar abaixo. E, por fim, questão do conflito. Prestar atenção nas questões de conflito, a existência da mesma classe, com o mesmo nome, em diferentes packages. Beleza? Então, pessoal, é isso. Aula light, simples. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, dê aquele like lá. Siga o canal e espero vocês na próxima videoaula. Até mais.